Abra a palavra do Senhor, mesmo assentados, lá no livro de Atos, capítulo 16, a partir do verso 16, vai estar o texto aqui no nosso Data Show. Nosso tema de hoje, baseado nesse texto, está complicado? Louve, não murmure. Nós temos solução para a crise, nós temos solução para os momentos difíceis. A palavra de Deus vai revelar isso a nós nesta noite. E nós vamos ver como que será bom para a sua vida, para a minha vida, para a vida da igreja, para a vida da sua casa, quando nós nos prostramos diante de Deus com louvor e adoração e nos isentamos de todo e qualquer tipo de murmuração. É verdade que muitas vezes as dificuldades são tantas, enormes para nós, que esquecemos do tamanho do nosso Deus. E muitas vezes, quer seja em gesto, quer seja em pensamento, em palavras, em comportamento, nós sempre vamos ter um ponto de murmuração no nosso coração. E é isso que nós temos que estar atentos nesses dias de dificuldade. Não somente aqueles que estão passando pelo luto estão com dificuldades. Não somente aqueles que estão com seus entes queridos em estado graves ou enfermos, ou com alguns sintomas desta enfermidade que tem trazido pavor e medo à população. Não somente isto, mas aqueles também que vivem o drama econômico, o drama dos seus negócios em família, estão perdendo, estão fechados e não sabem o que vão fazer. Tantas coisas que estão envolvidos neste momento. A preocupação do amanhã, enquanto a Bíblia, a palavra nos revela que vamos viver hoje, mas muitas vezes somos pegos nas preocupações que ainda virão e não sabemos nem se vamos ter, mas já estamos preocupados e muitas vezes pode sobrar uma pontinha de murmuração no nosso coração. E essa pontinha de murmuração pode ser a causa da bênção do Senhor não chegar até nós. Pode ser a causa de não recebermos o melhor de Deus para a nossa vida. E nós vamos hoje ver numa situação bem extrema, bem dolorosa, bem angustiante, que é a situação desses discípulos do Senhor, Paulo e Silas, como diz no contexto aí de Atos 16, que também nos fala de outras situações, mas nós vamos especificamente ficar hoje um texto que fala da prisão desses apóstolos do Senhor, Paulo e Silas. E nós vamos ler em primeiro lugar a motivação pela qual se deu a sua prisão, e depois vamos falar desse texto e vamos aprender com esses dois irmãos amados que deixou para nós como não murmurar em tempos de crise, em tempos de dificuldade, em tempos de complicações, mas se apegar em Deus, em louvor e adoração, e ver o terremoto da bênção acontecer e livrando a nossa casa e as nossas vidas de tantas tormentas, de tantas dificuldades. Acompanhe comigo a leitura desse texto. Atos 16, a partir do verso 16, nos fala assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo, veja bem, essa menina que tinha um espírito adivinhador, que dava muito lucro aos seus senhores, seguia a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Ou seja, ela seguia os apóstolos e revelava e adivinhava qual era a sua função, qual era a sua tarefa, o que eles estavam fazendo. E não era mentira não, era verdade mesmo. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Então ela repetia isso todos os dias, E então Paulo cansou disso, cansou dessa adivinhação, e já indignado, voltando, disse ao Espírito, e veja bem, isso é importante, é um divisor na nossa compreensão do sobrenatural, do mundo, dessa questão do sobrenatural. Nós não lutamos contra as pessoas, nós lutamos contra os espíritos malignos que habitam nas pessoas. Nós amamos as pessoas. É a mesma coisa do pecado, nós amamos o pecador, mas odiamos o pecado.
Desta mesma forma, então, Paulo, já indignado, voltando-se ao Espírito, e em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu, obedeceu a palavra de Paulo, quando ele fala em nome de Jesus Cristo. Aquele espírito adivinhador abandona a vida, o corpo daquela jovem. Este é o motivo pelo qual as pessoas ficaram iradas contra os apóstolos, e ali começa um momento de muita dificuldade. O versículo 19 vai nos revelando assim: vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Ou seja, pregar o evangelho e expulsar demônio em nome de Jesus, para aquele momento, naquela época, naquela cidade, era uma perturbação da ordem, principalmente quando o evangelho, através do Espírito Santo do Senhor, liberta pessoas de espíritos imundos. Muitas pessoas tinham lucro em prol do sofrimento de alguém que era possessa por um espírito. Então o evangelho, na sua unção, na sua autoridade, exercido pelo povo de Deus, pelos discípulos, podem sim trazer dificuldades para o povo de Deus, né? Então, levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se então a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, porque pregaram a palavra de Deus. Não satisfeito apenas em açoitá-los, o versículo 23 nos revela: e depois lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Então, por pregar a palavra de Deus e expulsar demônios, era algo terrível, péssimo. Pessoas que assim procedessem ali naquela cidade eram consideradas bandidos da pior qualidade, mereciam ser lançados nas profundezas, lá no fundo do cárcere. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Ou seja, a ação de Deus, provida por uma adoração, por um louvor, fez com que algo natural, material, fosse vencido pelo sobrenatural. Ou seja, colunas, grades e cadeados foram abalados pelo sobrenatural. Apenas isso. Ação bem definida, bem direcionada, bem localizada pelo poder de Deus, a ponto de um terremoto não ferir ninguém, apenas abrir a porta e os cadeados. Olha que cirurgia perfeita do Senhor Deus naquela prisão. Porque eles cantavam, porque eles oravam, e longe do seu coração qualquer pontinha de murmuração. Está complicado? Louve, adore ao Senhor. E aí o que acontece? O carcereiro despertou do sono, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se. Uma tragédia estava para acontecer, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz de imediato: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos, todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo para fazer para que seja salvo?
Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e todos os de sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs a mesa. E todos com os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus, Deus da vida, o Deus que liberta, o Deus que descomplica todas as coisas. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Ela, por natureza, já é abençoada, é uma bênção, Deus. E nesta noite nós queremos que o Senhor continue falando conosco, revelando aos nossos corações a tua vontade através da tua palavra. E que esta noite, Deus, todos os dramas, todas as dificuldades que temos em nosso coração, possa ser, Deus, pela parte do Senhor, mostrado em nós um caminho, uma solução, Deus, para que possamos caminhar em dias tão difíceis, louvando e te bendizendo e sabendo que o Senhor tem cuidado de nós de uma forma toda especial. Por isso, Deus, nós agradecemos pelo privilégio de estarmos na tua presença, pelo privilégio de podermos ler a tua palavra, pelo privilégio de sermos salvos em Cristo Jesus, pelo privilégio e alegria de saber que o teu Espírito está aqui e é Ele que vai revelar a nós a tua palavra de uma forma toda especial. Por isso, Deus, fala aos nossos corações. Contudo, Deus, somos gratos pelo que o Senhor já fez por nós, pelo que o Senhor nos permitiu fazer, e em especial trazer à tua casa o gasofilácio, as ofertas, os dízimos. Somos gratos, Deus, porque o Senhor nos confiou tudo aquilo que é necessário para a nossa existência, e como um povo fiel e zeloso, temos devolvido ao Senhor tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Deus, com alegria, nos sentindo honrado, Deus, de te servir em espírito e em verdade. Por isso consagramos, Deus, os dízimos e as ofertas e abençoamos todos aqueles que dizimam, que ofertam, e queremos a tua bênção sobre aqueles que passam por algum tipo de dificuldade. Que esta semana seja a semana da resposta, da solução. Traga para cada um de nós, Deus, tudo que é necessário. Contudo, Deus, não nos deixe murmurar, não nos deixe, Deus, deixar de te adorar, de te louvar e te bendizer em todo o tempo. É a nossa oração, na total dependência do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Está complicado? Louve, não murmure. E antes de entrar no texto praticamente dito, naquilo que nós vamos falar, nós queremos considerar que o livro de Atos foi escrito especificamente para orientar a igreja e a missão da igreja, sendo ali movida exclusivamente com a ação plena do Espírito Santo. O Espírito Santo que capacitou os apóstolos, ou seja, os discípulos, para dar continuidade ao ministério que o Senhor Jesus ensinou, inaugurou, e com a sua ascensão aos céus, deixou esta missão aos discipulados, agora apóstolos, cheios do Espírito Santo de Deus, para conduzir a igreja naqueles tempos, e conduziram de tal forma, por excelência, que a igreja e o evangelho chegou até nós. Então, o livro de Atos, ele é escrito especificamente para isso, para nos revelar como Deus capacitou os apóstolos para propagar o testemunho de Cristo ao mundo, a todos nós e até a sua volta. E o livro de Atos, escrito por Lucas, e certamente alguns estudiosos dizem que com o apoio de Paulo, redigiu tão bem essa epístola que ficamos assim muitas vezes maravilhados, ficamos perplexos diante dos fatos, diante dos acontecimentos e diante das reações de tanto a favor como também muitas reações contra o evangelho. Ficamos a pensar como uma coisa tão boa, tão agradável, muitas vezes pode ser na visão de outro algo tão ruim, tão difícil de ser compreendido.
Enquanto o Evangelho leva cura, leva amor, leva salvação, numa mensagem de paz, e somente leva o homem a crer no sobrenatural, no que diz respeito ao Senhor Jesus, aonde Ele veio ao mundo como Filho de Deus, morreu, ressuscitou e subiu aos céus, e aguarda o dia D, aonde o Senhor Deus irá dizer: volte e resgata o meu povo para morar comigo eternamente. Como com a mensagem que só pode transmitir algo de bom, pode provocar a ira em muitos corações? É porque esta palavra ela é verdade. E aonde a verdade reina e aparece, a mentira não tem aquela abrangência, ela é revelada, ela é mostrada. E foi isso que acontece com Paulo e Silas e os discípulos neste momento de sua caminhada. Eles estavam ali diante do Senhor e sendo reconhecidos como servos do Senhor Jesus, como ministro da palavra, que pregava a salvação em Senhor Jesus. E nesse texto que nós lemos, nós vamos meditar exatamente alguns pontos principais que retrata a motivação pela qual foram presos os discípulos Paulo e Silas diante do seu ministério. Como o texto diz logo no versículo 16: acontecendo que indo nós para o lugar de oração. Eles estavam saindo para um lugar de oração, um lugar de cultuar a Deus. E nesta caminhada, que com certeza os seus corações tomados pelo privilégio de estar ali a serviço do reino, na sua segunda viagem missionária, com certeza no seu coração não tinha nada que desabonasse a sua conduta. Pelo contrário, o seu coração só pensava em coisas boas, aonde ia falar de um Deus vivo, um Deus verdadeiro, aonde as pessoas iriam se encontrar com a verdade e serem salvas do inferno. Ele se depara com uma jovem com um espírito demoníaco que adivinhava as coisas, o futuro das pessoas, e dava muito lucro aos seus donos. Ou seja, essa pessoa era uma escrava. Se dá diante de uma situação, de uma batalha espiritual sem precedente, saindo para um local de oração. E isso já acende a nossa lanterninha, a nossa atenção, né? Aquela luz amarela que começa a piscar lá no trânsito do sinal. Atenção, atenção! Quando nós saímos em direção a Deus, podemos encontrar dificuldades. Talvez algumas situações vai exigir de nós uma palavra profética, uma palavra de libertação, uma palavra de paz, de amor, uma palavra de salvação, a confrontar alguém à salvação. Isso foi o que aconteceu. E sobre a prisão de Paulo e Silas, nós conhecemos bem o contexto histórico da prisão de Paulo e Silas, que queremos relembrar que o apóstolo estava em sua viagem, como nós já falamos, segunda viagem missionária, e Paulo escolheu Silas, né, para acompanhá-los nesse novo empreendimento missionário. Estavam simplesmente realizando a vontade de Deus. Paulo e Silas passaram por muitas cidades, porém, foi na sua estadia ali em Filipos, que vai ocorrer a sua prisão, essa tal prisão tão lembrada, tão pregada, e muitas vezes tão desejada, em muitas orações e muito culto, como se Deus pudesse vir sobre no momento de oração e descesse com um terremoto sobrenatural e nos livrasse de todas as trancas possíveis, das amarras que nos prendem, que faz com que as nossas vidas não caminhem tão bem como nós desejamos que possa caminhar. Quantas vezes lembramos deste momento em nossas orações, porque lembramos que Paulo e Silas estavam orando, estavam louvando a Deus, e ali o Senhor se manifestou poderosamente. Paulo e Silas, eles não estavam sozinhos, mas também nessa viagem missionária estavam com ele Timóteo, também Lucas, e essa era a equipe missionária que partiu da cidade de Filipos, né, nessa importante colônia romana, para pregar, evangelizar. Mas diante desta missão, ali em Filipos, ele tem esse encontro com a prisão, e eles são presos. E Paulo e Silas em Filipos, essa equipe de missionária, liderada certamente por Paulo, ficou ali por vários dias. Não foi uma passagem rápida, mas ficaram por vários dias com os missionários hospedados
na casa de Lídia, que também foi ali ouvindo a palavra de Deus através desses irmãos que se converteu. Então o evangelho continuou sendo pregado na cidade e a igreja ali também começou a ser ampliada. E é daí, nesse momento, nesse contexto dessa viagem missionária, desse trabalho missionário, nós vamos ver Paulo e Silas no cárcere. Paulo e Silas foi lançado na prisão, conforme nós acabamos de ler. Há algumas particularidades que nós queremos considerar. Primeiro, que foi ordenado ao carcereiro, que guardasse os dois como prisioneiro, como segurança máxima, ou seja, com total rigidez. Sem contar que antes de ser lançado ao cárcere, eles também já tinham sido açoitados. O texto nos revela que as suas roupas foram arrancadas e depois açoitados e depois entregue ao carcereiro para que fosse colocado ali com a total segurança e com toda a rigidez para que eles não pudessem assim fugir daquele ambiente. Então o carcereiro colocou Paulo e Silas, como diz o versículo 24, os prendeu lá no cárcere interno e prendeu seus pés também no tronco. Então eles estavam sendo considerados como os piores malfeitores daquele momento, guardados com a rigidez tremenda, e guardados porque pregavam a palavra de Deus. E as cadeias naquela época eram divididas em duas partes, ou seja, o cárcere externo e o cárcere interno. Na parte externa, os presos desfrutavam de mais liberdade. E não foi ali que Paulo e Silas foram trancados, podendo até andar e receber. Já na parte interna, o prisioneiro era bem mais rígido. A segurança, a conduta para com o prisioneiro, e geralmente reservado aos prisioneiros mais perigosos, como nós falamos. Era ali onde Paulo e Silas estavam. E a prova disso é que o carcereiro colocou as pernas de Paulo e Silas num tronco, para que se tornasse impossível qualquer possibilidade de fuga. Tamanha preocupação que o carcereiro tinha com os dois, devido à ordem que ele recebeu. Ele achava que estava lidando com malfeitores da pior qualidade possível. Então ele se cuidou para que Paulo e Silas não conseguissem fugir. Após o açoite, foi colocado lá no reservado, lá no fundo da prisão, no local escuro, e ainda teve os seus pés ali colocados no tronco e ali guardados com toda a segurança. E como nós já falamos, é desta forma que ele é preso, que os dois são presos, depois dos açoites. E quando nós olhamos para a questão do tronco, irmãos, nós consideramos que o uso do tronco nas pernas também era um tipo de tortura. Era um tipo também, um procedimento pelo qual levava o prisioneiro a dores, Pois os presos perdiam praticamente toda a mobilidade. Toda a mobilidade. Além de que, muitas vezes, os buracos de cada perna eram bem afastados, causando assim um grande incômodo. Esta era a realidade de Paulo e Silas naquela prisão, açoitados, bem guardados, com as suas pernas presas no tronco, afastadas uma da outra, aonde provocava dores e muitos incômodos pelo corpo. Eu gostaria que você parasse um pouquinho e pensasse nessa cena. Lendo nesse texto, há algum tempo atrás eu sofri um acidente. E nesse acidente, quando na época minha filha muito pequena e não tinha o cuidado de usar cadeirinha e nem cinto, e quando eu vi que eu ia bater com o carro, eu me virei para trás para segurar a Rebeca no banco traseiro. E essa posição de virar e a colisão me causou um dano que eu não consegui sair do carro, e só os bombeiros conseguiram me retirar e me colocaram numa maca, a maca do bombeiro. Me imobilizaram, me amarraram e me levaram ali para o Hospital Santa Rita. E cheguei lá, demoraram a me atender. E eu fiquei naquela maca imobilizada por 1 hora ou 2 horas, se eu não me engano. Meus irmãos, eu não sabia o que doía mais. Se era a questão do choque do acidente ou aquela posição imobilizada em cima de uma maca tão rígida e tão dura, tão complexa, tão difícil.
Doía muito, incomodava o corpo muito, por não poder mexer. Uma coisa terrível. Não fácil. Quando olho para esse texto e vejo as condições desses dois apóstolos, eu fico pensando como que eles podiam ter um raciocínio lógico, uma tranquilidade, uma paz tremenda no coração, de à noite, após de ser açoitado e estarem nesta condição, poder cantar e louvar. Por isso o tema, está complicado? Cante, louve, adore. Mesmo que para isso o corpo esteja doente, mesmo que o corpo esteja doendo, mesmo que o local que você esteja é um local de confinamento, onde você verdadeiramente está ali guardado e trancado, sem possibilidade de fuga. E é nesse contexto que Paulo e Silas oram e adoram ao Senhor na prisão. É nesse contexto que eles levantam a sua voz, abrem o seu coração e glorificam o nome do Senhor. O texto que nós lemos nos diz que eles estavam nessa situação, cantando, orando, louvando ao Senhor, e todos na prisão estavam ouvindo. O texto diz que o carcereiro estava dormindo, porque ele só vai acordar após o terremoto. Antes do terremoto, nos parece que ele estava dormindo, na certeza de que todos estavam bem guardados, bem trancados, e era impossível qualquer tipo de fuga. Então ele estava tranquilo, a função dele estava feita. Mas aqueles dois homens, Paulo e Silas, devido aos açoites, presos e daquela forma, algemados em tronco com as suas pernas, com certeza com dores fortíssimas no corpo, não dormiam, pelo contrário, louvavam a Deus, não murmuravam, pelo contrário, adoravam a Deus, não achavam um culpado pela situação, pelo contrário, louvavam a Deus. Não havia um espaço sequer na sua mente, no seu coração, para murmurar, para achar um culpado de tal situação. Não havia no seu coração nenhuma possibilidade de dizer assim: poxa, mas eu estava simplesmente pregando a palavra, poxa, simplesmente expulsei um demônio, livrei uma pessoa. Não interessava, eles não murmuravam, eles estavam ali simplesmente com o coração voltado a Deus. Está complicado? Louve ao Senhor, adore ao Senhor, com seus corpos totalmente doloridos, submetido a condições subhumanas. Paulo e Silas resolveram orar a Deus e cantar louvores a Ele. Como é bom ouvir, né? Nossos irmãos da família Miranda, ouvir a igreja cantar. Mas que situação confortável nós estamos. Fechamos os olhos, parece que estamos no céu, estamos adorando e crendo que estamos em espírito e em verdade diante de Deus. Agora faz o inverso. Coloque o seu corpo numa situação subhumana, de dores terríveis, e cante, tenta cantar, tenta louvar, tenta buscar, num lugar escuro, num ambiente escuro, num ambiente em que as pessoas são consideradas do mal, bandidos, e não pessoas boas. Era esse retrato da situação de Paulo e Silas. E ali é onde eles procuraram louvar a Deus. E naquele momento eles estavam com dor, com fome, com sede. Mas, queridos irmãos, seus corações estavam voltados a Deus. Não havia espaço para outra coisa. Eles tinham convicção da presença de Deus naquele lugar, mesmo que o seu corpo estavam doloridos por causa das agressões e da prisão. O texto nos informa que os outros presos também, como nós já falamos, ouviam as orações e os cantos de Paulo e Silas. E com toda certeza isso foi um testemunho genuíno desses dois seguidores do Senhor Jesus Cristo. Eu fico pensando que muitas vezes é importante nós levarmos a palavra a quem está sofrendo. Mas muitas vezes, aquele que está sofrendo é que tem uma palavra para nos consolar.
Aqueles que estão no sofrimento e em comunhão plena com Deus, é que todos os dias oram por nós e pedem a Deus para nos abençoar. E quando nós vamos visitá-los, saímos de lá confortados, porque eles estão em perfeita sintonia com Deus. Paulo e Silas estavam num flagelo sem precedentes, mas em sintonia com Deus. E aqueles outros presos ficavam falando assim: como isso é possível? Como isso é possível? Glorificar e adorar ao Senhor nessa situação. À meia-noite eles não conseguiam dormir porque ficavam prestando atenção nas orações, na adoração, nos louvores que eles dirigiam a Deus. E nós podemos imaginar que oração era aquela. E com certeza Paulo e Silas se dividiam na gratidão ao Senhor por estarem naquela situação, não porque roubaram, não porque maltaram, não porque negligenciaram a palavra de Deus, não porque cometeram algum pecado. Pelo contrário, eles não estavam ali pedindo ao Senhor perdão porque eles cometeram um ato tão grave e agora estavam numa situação terrível, numa situação de morte, de sofrimento. Não, eu creio que a sua oração era assim: graças te dou, Senhor, porque estou aqui, porque honrei o teu nome. Graças te dou, Senhor Deus, porque eu estou gemendo e sofrendo, porque a ação do teu Espírito através de cada um de nós libertamos uma pessoa. Graças te damos, Senhor, que até o espírito imundo que estava naquela menina reconhecia em nós que nós somos de Deus e revelamos a palavra de Deus e revelamos um Deus vivo. Nós te damos graças, Senhor Deus, porque cada açoite revela a nossa fé e a nossa esperança num Deus que tudo pode, que nos abandona. Graças te damos, Senhor, pelos nossos pés estarem no tronco amarrado, o corpo dolorido, mas a alma alegre, festiva, porque honraram a Deus acima de todas as coisas, sem medo das consequências dos homens, mas numa comunhão com o seu Deus em todo o tempo. Não é porque gozavam de poderes, caminhando pelas ruas, expulsando demônios e curando os enfermos e salvando vidas e convertendo as famílias, como a família de Lídia, mas eles também louvavam a Deus pelo sofrimento, pela agonia, pela prisão, pelas algemas, por tudo que eles estavam passando. Está complicado? Louve a Deus, cante louvores. E eu creio que em algum momento no coração e na mente de Paulo e Silas passou algum pensamento dizendo assim: se o meu mestre Jesus sofreu calado no Calvário, naturalmente eu, como discípulo, não posso sofrer murmurando. Se eu tiver que abrir a minha boca e o meu coração, é para louvar e adorar e ser grato ao Senhor por tão rico privilégio de sofrer pelo teu nome. De sofrer pelo teu nome. Longe do meu coração qualquer reclamação, longe do meu coração qualquer murmuração. E diante desse louvor, diante dessa adoração, diz a palavra de Deus que de repente, lá por meia-noite, houve um violento terremoto, de maneira que os alicerces da prisão foram sacudidos de forma cirúrgica, perfeita. Com isso todas as portas foram abertas e todas as correntes dos prisioneiros se soltaram. Ou seja, Deus usa até mesmo de meios naturais para prover milagres inexplicáveis. À meia-noite, algo aconteceu de forma diferente. O louvor foi interrompido por um barulho, por um estrondo. A adoração foi interrompida por um momento pela ação divina, pelo próprio Deus se manifestando nos alicerces, nas correntes, nos cadeados, nas portas e dizendo: eu sou um Deus que liberta. Eu não somente liberto a alma de espírito, mas eu liberto o corpo das algemas. Verdadeiramente eu sou Deus da libertação, e o meu povo jamais será preso enquanto ele estiver diante de mim em adoração e louvor. Quer seja 500.000, quer seja um, quer seja dois, eu tenho um propósito, eu tenho um projeto, e homem nenhum, prisão nenhuma pode impedir a obra missionária dos meus apóstolos, dos meus discípulos. Libertarei e mostrarei que eu sou Deus.
a todos aqueles que estão aí. Aquele terremoto tinha um papel decisivo nos propósitos de Deus. Apesar de todos os prisioneiros estarem livres, irmãos, presta atenção nisso, nenhum deles escapou. É possível que todos ficaram perplexos ao redor de Paulo e Silas, admirando o poder do Deus sobre o qual eles, os missionários, cantavam e adoravam. Mas também eu acredito que eles ouviam a palavra. E quando a cadeia lhe deram a oportunidade de fuga, todo mundo falou assim: para que fugir? Se Deus também está aqui, para que correr? Se aqueles que foram responsáveis por este milagre não se moveram, permaneceram ali quietos, adorando ao Senhor. Não há nenhuma, no texto bíblico, não há nenhuma narrativa, e eu quero considerar neste momento, rapidamente, depois de eu falar mais um pouquinho, que entre uma oração, um louvor e uma adoração, nada que Paulo e Silas falavam assim: Deus, mande um terremoto, Deus, mande o seu anjo. Não há nenhuma narrativa que eles clamaram por libertação. Simplesmente eles descansaram em Deus e sabiam que Deus tinha um propósito para eles, sabiam que eles tinham sido autorizados pelo Espírito Santo de Deus aí nessa viagem missionária. Deus tinha um propósito, e quando Deus tem propósito, as coisas acontecem. O homem não pode impedir. Por isso que quando a cadeia foi aberta, eles permaneceram presos, continuaram glorificando a Deus, continuaram ali parados. O que um preso mais deseja quando ele é condenado? É fugir, é ganhar liberdade. Ninguém pensou em liberdade, porque eles já tinham sido libertos na alma. E quem é liberto na alma não precisa ter o seu corpo fora de uma cela para ser feliz, para receber o melhor de Deus na sua vida, porque ele sabe que o melhor de Deus é a vida eterna, é a salvação em Cristo Jesus, porque o melhor está por vir. Eles não tiveram nenhuma ansiedade de fugir, embora a porta estivesse aberta. Eu considero que o propósito da prisão de Paulo e Silas e do terremoto no caso, eu quero considerar em primeiro lugar, não há qualquer evidência, como nós falamos no texto, de que Paulo e Silas tinham orado para que fosse liberto da prisão, muito menos que tinham solicitado o terremoto que aconteceu. Não há. O texto claramente parece indicar que os dois missionários estavam simplesmente rendendo graças ao Senhor, por aquele momento, por aquelas horas na prisão, pelos açoites, pelo privilégio de ter sido reconhecido como servos do Deus vivo que anunciavam as boas novas de salvação. Como é bom que as pessoas possam olhar para a igreja e perceber que ela é de fato a igreja do Deus vivo que anuncia as boas novas em todo o tempo da sua existência. E não há distanciamento social que possa impedir isso, querido. Eles estavam encarcerados, mas estavam adorando ao Senhor. Você está em casa, mas precisa estar adorando ao Senhor. Nós estamos na casa do Senhor e precisamos adorar ao Senhor. E se amanhã estivermos em situações complicadas, nós precisamos continuar adorando ao Senhor em todo o tempo. Eles estavam simplesmente rendendo graças ao Senhor, e o sobrenatural aconteceu. É claro que Deus tem um zelo especial pelos seus escolhidos, irmãos, não há dúvida nisso. O profeta Isaías, no capítulo 49, 15, 16, nos diz que através da profecia desse profeta, nós somos informados que ainda que uma mãe se esqueça do próprio filho, Deus jamais se esquece do seu povo. Mesmo que apenas um ou dois esteja na profundeza de um cárcere, preso e aprisionado, Deus não esquece, Ele é necessário. Deus tem um propósito na vida dele. No entanto, isso não significa para nós ausência de problemas e ausência de dificuldades. Por muito tempo nós ouvimos as pessoas pregarem assim: crê no Senhor Jesus e sua vida vai mudar, vai melhorar. Quantas vezes eu ouvia isso? Tinha hora que eu não conseguia entender, porque por mais que nós tentamos se aproximar de Deus, muitas dificuldades aparecem.
Mas o grande propósito é que Deus está sempre diante de nós e junto conosco nas dificuldades. Uma frase que eu usei algum tempo atrás aqui na igreja, que vitória não é ausência de dificuldade. Vitória é a certeza da presença de Deus na dificuldade. Isso é vitória. Paulo e Silas sabiam que, sendo fervorosos, adoradores ao Senhor, servos fiéis ao Senhor, passariam por dificuldades, mas jamais seriam esquecidos por Deus. Isso é um conceito que tem que estar no nosso coração, como servos de Deus nos dias de hoje. Estamos vivendo dificuldades? Sim, mas jamais seremos esquecidos por Deus. Aonde quer que estejamos, da forma que estejamos, nós precisamos é continuar adorando ao Senhor em todo o tempo. Devemos nos lembrar de que o próprio Paulo foi preso outras vezes, sendo que em sua última prisão em Roma, ele não conseguiu sair vivo. Ele morreu. Ele morreu. Também nenhuma dessas outras vezes o terremoto se repetiu. Não apareceu. O que houve ali foi a perfeita execução de um plano de Deus, do Senhor Deus, para Silas e Paulo naquele momento. E é isso que Deus tem para cada um de nós, para cada momento da nossa vida, da nossa existência. Deus tem um plano para nós, mesmo que muitas vezes as coisas, quando estão tão complicadas e não temos saída, mas estamos na adoração, estamos no louvor e as coisas não acontecem do jeito que nós achamos que deveria acontecer. Deus tem um plano, somos de Deus e para o Senhor estaremos voltando, assim como Paulo e assim como tantos outros. O que houve ali foi a perfeita execução de um plano de Deus na vida de Silas, na vida de Paulo, e daqui a pouquinho nós vamos ver na vida de mais alguém. O terremoto foi um instrumento usado por Deus para que os seus propósitos soberanos fossem cumpridos naquele momento. O terremoto não apenas quebrou as correntes que prendiam Paulo e Silas e abalou os alicerces do cárcere, foi muito mais além do que isso. O terremoto quebrou as correntes da incredulidade e abalou os alicerces do coração do carcereiro e também de toda a sua família. E posso dizer, abalou também os corações de todos os prisioneiros, porque nenhum sequer ousou sair correndo e fugir daquela cadeia. Aquele terremoto revelou o poder e a majestade do Senhor, bem como a sua soberania, dos seus propósitos eternos. Interessante que eles estavam presos, cantando, louvando. Veio o terremoto, a cadeia foi aberta e o carcereiro acorda, e quando ele percebe que está tudo aberto, ele lembra que ele é responsável por cada vida ali, e o primeiro pensamento que vem no seu coração é alguém fugiu, e se um tivesse fugido, ele pagaria com a sua própria vida, e ele de imediato pega a sua espada e vai ao suicídio, e ele ouve lá do fundo, lá do profundo, lá das algemas, aonde ele tinha lançado: Paulo e Silas, não te faça mal algum, porque todos nós estamos aqui. Não te faça mal algum, porque todos nós estamos aqui. Como vocês estão aqui se a prisão está aberta? Porque nós não pedimos a Deus a fuga. Nós estamos adorando ao Senhor, porque é o Deus da vida e não da morte. Então você não pode morrer aqui por nossa causa. Não poderemos ser motivo da sua morte. Preferimos nós morrermos do que você, carcereiro, porque Deus te ama, nós te amamos. O grande objetivo do terremoto pode ser notado nas palavras do carcereiro, versículo 30. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? E tomara a Deus que esse terremoto que estamos vivenciando nos dias de hoje possa também trazer essas palavras a muitos corações, através desse testemunho de cada povo de Deus, de cada membro do povo de Deus nesta terra, que possa exercer o seu ministério na autoridade e pregar a vida e pregar a salvação, e que todos possam reconhecer e fazer a pergunta tão importante: o que Deus fazer para ser salvo? E aqueles missionários responderam: creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus. A salvação havia alcançado não só o carcereiro, mas toda a sua casa.
e incluindo também os seus servos. Paulo e Silas ensinaram aquela família a palavra do Senhor e imediatamente o texto diz que foram todos batizados. Naquele momento o carcereiro já não era mais o mesmo, irmãos. Olha a palavra como transforma. Ele verdadeiramente havia nascido de novo. O homem que não teve nenhum gesto gentil para com Silas e Paulo, porque estavam pregando a palavra, expulsando o demônio, pelas autoridades foi açoitado, e ele lançou lá no fundo da prisão, algemou as suas pernas no tronco, sem nenhum sentimento de piedade no primeiro momento. Agora respirava piedade e amor. Sua atitude já demonstra o caráter de alguém regenerado. Se poucas horas antes ele havia lançado no cárcere 2 homens debilitados, sem ao menos se importar com as suas necessidades deles, agora ele estava cuidando das feridas dos missionários de Paulo e Silas. O versículo 32 nos fala isso. Cuidando, dando alimento, levando para sua casa, tirando da prisão e colocando em sua casa. Somente o Espírito Santo pode promover uma transformação tão radical na vida de uma pessoa. Algo que Paulo já tinha experimentado há muito tempo. Quantos Paulo encarcerou, quantos Paulo havia matado. E quando ele tem o Espírito Santo de Deus, ele passa a ser aquele que, em nome de Deus, traz vida, regenera as pessoas por amor. E sofre as consequências por se envolver de forma tão grandiosa com o reino de Deus, com ações cheias da manifestação do Espírito Santo em sua vida. Somente o Espírito Santo pode promover uma transformação tão radical, irmãos. E isso tudo começa num momento tão complicado, mas que aonde Paulo e Silas louvavam e adoravam ao Senhor sem precedente. E nós sabemos que o carcereiro também conduziu os missionários até a sua casa e ali os alimentou. Para ele, Paulo e Silas não eram mais prisioneiros, mas agora eram irmãos em Cristo Jesus. O texto bíblico nos informa sobre a grande alegria do carcereiro por não só a ele, mas de toda a sua família, por agora crerem no Deus de Paulo, no Deus verdadeiro. Depois Paulo e Silas, olha só que coisa interessante, voltaram voluntariamente para a prisão até o outro dia. Depois de ser tratado as suas feridas, alimentados, batizaram a família, os servos, eles voltam naturalmente, voluntariamente para a prisão. A confiança em Deus é absoluta. Ele não precisava de nenhum jeitinho. E essa demonstração de fé, creio que também fortalece mais ainda a decisão do carcereiro. Esses homens não são homens comuns, são homens diferenciados, cheios do Espírito Santo. Por isso que o livro de Atos é escrito para revelar o de melhor que possa acontecer com aqueles homens, o apóstolo cheios do Espírito Santo, mas também o de pior que possa acontecer com eles, como daqueles que vêm contra a palavra de Deus. Eles voltam voluntariamente para a prisão. Eles não tentaram se aproveitar da situação para fugir. E nós sabemos que depois disso, no outro dia, as autoridades chegam ali e libertam Paulo. Após sair da prisão, Paulo e Silas foram agora para a casa de Lídia, onde se reuniram com os irmãos e depois encorajaram a partirem para Filipos. E eu caminho, irmãos, para encerrar esse sermão de hoje, concluindo. Esse episódio também tem algumas similaridades com o naufrágio que Paulo sofreu quando estava sendo transportado como prisioneiro para Roma. Olha que coisa interessante. O propósito do naufrágio não era para libertar Paulo e nenhum prisioneiro, mas para fazer com que o poder de Deus fosse revelado ali na ilha de Malta, onde Paulo realizou milagres sem precedentes e todos creram em Deus. Aquele naufrágio não foi para libertar Paulo, mas para manifestar a glória de Deus. Tem muitas coisas na nossa vida, irmãos, que podemos ser o objeto de algo difícil,
mas que também possamos ser objeto da glória de Deus, mesmo em dificuldades. O cristão precisa continuar em todo o tempo louvando e adorando ao Senhor e fugindo de todo e qualquer tipo de murmurações e contenda. Da mesma forma ocorreu no episódio da prisão de Paulo e Silas em Filipos, com que consequentemente terremoto que atingiu aquele lugar. É isso que nós lemos. Tudo serviu para contribuir com a pregação do evangelho ali. Olha o que acontece. O propósito de Deus com aquele acontecimento era estabelecer e fortalecer a sua igreja naquela cidade. Depois, quando olhamos para a igreja de Filipos, na epístola escrita pelo próprio Paulo, aqueles irmãos, podemos entender o quão importante foi aquela comunidade cristã para o ministério do apóstolo Paulo. Diante de tudo que eles experimentaram com Paulo, na verdade havia uma profunda comunhão entre os crentes de Filipenses e os apóstolos, os quais por várias vezes socorreram Paulo em suas necessidades. Se você ler lá em Filipenses 4, de 14 a 18, você vai ver isso. Uma igreja que ficou grata ao seu ministério, reconheceu o seu ministério, reconheceu que ele era um homem de Deus e assim precisava ser assistido em todo o tempo. E a igreja ali crescia. Quando Paulo escreveu sua carta aos Filipenses, ele se referiu também aos bispos e diáconos. Isso significa que a igreja ali havia prosperado, o evangelho estava sendo pregado e o reino de Deus avançando. Tudo por quê? Porque eles foram lançados no cárcere, aprisionados, açoitados, e louvavam e adoravam a Deus nas dificuldades, nas complicações. Todavia tudo isso tinha começado ali na conversão de uma mulher chamada Lídia, que nós conhecemos a história. Como nós vimos com a expulsão de um espírito de adivinhação de uma jovem escrava, com uma prisão violenta de Paulo e Silas, com um terremoto milagroso e com a conversão do carcereiro e sua família. Essa é a história da fundação da igreja de Filipe. E é nessa história podemos ver como nosso Deus é soberano e como os seus planos são infalíveis. Estamos vivendo um momento complicado e complicador para a igreja. Fecha a igreja, abre a igreja. Vamos ficarmos em nossas casas, no isolamento social. Vamos ficar só na transmissão? Não. Quantas dúvidas, quantas questões que não sabemos responder. Sequer sei o que vai ser o amanhã. Mas eu só sei que tudo isso está diante de um propósito de Deus, de um plano de Deus infalível, que no tempo certo, no momento certo, vai acontecer. O que importa é que a igreja do Deus vivo, nesses tempos de complicação, continue louvando e adorando ao Deus, e que as pessoas, a exemplo daqueles restantes, dos prisioneiros ali com Paulo e Silas, ouça a nossa oração, ouça a nossa adoração, ouça o nosso louvor, quando estivermos saindo da igreja, entrando na igreja, entrando na nossa casa, saindo da nossa casa, entrando no nosso emprego, saindo do nosso emprego, andando na rua, por onde for, que o mundo ouça como espectadores e possam ver com seus olhos que existiam homens e mulheres em tempo de dificuldade, comprometido com a adoração e o louvor, e longe do coração toda e qualquer pedacinho de murmuração e lamento pelas situações. Podemos perder até a vida se for necessário, mas estaremos sempre na adoração e no louvor a esse Deus vivo, maravilhoso, que tem o seu propósito e nada pode ser mudado, e tudo que Ele planejou há de acontecer no tempo certo. E a minha oração, que seja através de cada um de nós, que seja através de cada um do exemplo e testemunho que nós temos, que seja através desta igreja, suas congregações, que seja através de todas as igrejas cristocêntricas, que tem a Bíblia como regra de fé e prática, e que tem na sua membresia homens e mulheres fiéis, que louvam o Senhor em todo o tempo, e abandonam do seu coração a murmuração, e deixam de procurar as razões e as desculpas para não estar diante de Deus, achando culpados, querendo dizer que Deus não fez ou não está no controle de tudo isso que tem acontecido. Quantos têm a sua teologia deste momento? Eu só sei que nada sei, irmãos. E eu só sei que Deus está no controle de todas as coisas. Eu me aquieto diante dEle e espero nele. E eu sei que o terremoto vai acontecer. E eu espero que nós estejamos na adoração e no louvor.
para não sairmos correndo desesperados, procurando refúgio, se o próprio terremoto é o nosso refúgio, é a nossa segurança, é o que vai abrir as algemas, que vai abrir as cadeias e vai nos dar vida. Está complicado? Louve, adore, não murmure. Amém?